Você está assistindo Morning Show. Morning Show especial de sábado, transmitindo pela TV Templo 10.1, aqui sinal aberto para São Paulo, Facebook Templo de Salomão, Univer Vídeo, e os nossos convidados já estão aqui nos estúdios. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado. Bom dia. Que alegria receber o Bispo Renato e a Cristiane aqui no programa de sábado, né? Muito obrigado. Bom dia a todas. Bom dia a vocês aí de casa. Sábado de manhã, acordando cedo e já aprendendo sobre a fé. É isso mesmo. E agora é o momento do cafezinho, mas deixa que eu faço hoje, tá? É porque eu sei beber café. Eu não vou dizer que eu não sei fazer, porque eu nunca tentei. Mas eu sei da máquina, eu sei apertar o botão da máquina. E essa aqui, ó, o senhor conhece essa daqui, ó? Essa daqui é especial, já viu, né? Com certeza, né? Já vi. Vamos ver se ela vai funcionar hoje. Espero que sim. Ô Bispo, nós aqui sempre nesse espaço do café, a gente procura compartilhar experiências da fé, experiências na obra de Deus. E nós temos ouvido muito a respeito do casamento do senhor e as experiências do casamento têm abençoado casais e solteiros em todo o Brasil e no mundo. E além das experiências do casamento, tem esse lado missionário, porque o senhor já esteve em vários países, né? Desbravando. Então a gente queria focar nisso, nesses desbravamentos da fé e nesses países que o senhor já passou. Londres, por exemplo, né? Não sei se você quer começar ali por Londres. Londres foi o que mais nós ficamos mais tempo, né? Mas nós, quando casamos, saímos do Brasil logo em seguida, né? Depois de 91, e fomos para os Estados Unidos. Fomos trabalhar em Nova York. E aí começou, né, a nossa saga, né? Porque todos os nossos problemas de casamento, esses problemas que a gente fala, aconteceram lá fora, realmente. Enquanto a gente estava desbravando, tentando trabalhar no estabelecimento, na conquista e no estabelecimento do trabalho, da obra de Deus, tudo aquilo estava acontecendo, né? Paralelamente. A gente realmente não fala das lutas, das guerras lá fora. É bom a gente, um parênteses aqui, fazer um parênteses, que quando a gente saiu do Brasil, o Renato não falava inglês, então ele foi aprender inglês lá fora. Então, nesse momento que ele estava aprendendo inglês, eu não tinha problema de casamento. Eu não podia trabalhar ainda, só podia estudar. Muito bom. Aí, depois que ele aprendeu, acabou. Começou. Aí começou a quebrar a pedreira, né? Então, e como a gente lá fora tem que trabalhar, o pastor lá fora, onde a obra não é desenvolvida como no Brasil, né? A igreja, então tem que fazer, como você sabe, muito mais do que normalmente se faz aqui, que tem muita gente para ajudar. Então, o trabalho consumia 100%. Né? E aí o casamento começou a sofrer. E também a gente vai com aquela missão de estabelecer a igreja, de abrir o trabalho, então acaba focando muito nisso, né? Porque o foco é você... Nós não consideramos o fracasso. Como é que eu vou para uma missão comandada, não foi pela Igreja Universal, não fui enviado pela Igreja Universal, pelo Bispo Macedo, fui enviado por Deus. Foi Jesus quem disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, como é que eu vou em obediência ao meu Senhor nesta missão e vou fracassar? É impossível. Então você não considera o fracasso. E claro, mas o sucesso do trabalho não vem automático, ele vem com o trabalho, com esforço, lágrimas, sacrifício, etc. Então você coloca toda a força, porque se não colocar toda a força, você não vai vencer, porque além de em um trabalho secular, para vencer, você já tem que colocar força. Imagine um trabalho espiritual, você está lutando contra forças espirituais, contra um diabo, um satanás que está ali, querendo impedir o desenvolvimento do trabalho, impedir o ganho de almas. Quanta força você imagina que você tem que colocar? Bispo, também, e lá era tudo novo, né? Casamento, né? Era adaptação, tinha casamento, trabalho novo, quer dizer, novo país, nova língua. O desafio era realmente muito grande, né? Quando a gente foi para Nova York, a igreja já tinha começado lá, o Bispo Macedo foi primeiro e tal, já tinha começado, já tinha uma faísca ali. Londres nos marcou, Londres e África do Sul,
Porque nos dois lugares nós fomos abrir o trabalho. Na África do Sul fomos abrir na cidade do Cabo, em Cape Town, e depois de Cape Town fomos para Londres. Então fomos abrir o trabalho. Na África foi uma experiência assim maravilhosa, porque o resultado veio rápido. Né? Assim, muito rápido, né? Já na evangelização, né? A gente tinha vindo de Nova York, né? De Miami, que a gente tinha passado em Miami um pouquinho também, a gente ficou 8 meses lá. E a evangelização em Nova York e na Flórida era assim, toma um jornal, ninguém queria. Ninguém queria o jornal, né? Então, quando a gente chegou na África, a gente, vamos lá no ponto do trem e vamos dar o jornal. A gente fez o jornal e chegou lá, fez uma fila e fez uma multidão. Ir distribuir, né? E as pessoas tiravam da nossa mão. Isso antes de ter igreja. Antes das pessoas saberem da igreja. Elas já queriam o que a gente tinha para dar. Então, aquilo ali a gente já ficou assim super animado, né? Então não demorou para a igreja encher, em questão de algumas semanas. Uma igreja que era um antigo galpão, numa rua sem saída. Isso, né? Você falou dessa rua sem saída. A gente, para evangelizar, tinha que dar um folheto. Na frente era a mensagem da reunião, atrás era o mapa, para a pessoa achar a igreja. Porque era uma rua sem saída, numa quebrada. Mas o povo é tão bacana que o povo fez um ponto ali de táxi deles. Ali naquele lugar onde a gente abriu a igreja, virou um ponto de táxi. O fluxo começou a acontecer ali naquela rua sem saída. Onde você já viu um fluxo numa rua sem saída? Né? Então, a igreja abriu no último edifício dessa rua sem saída e o fluxo começou a acontecer ali. A pessoa vinha sozinha, depois no dia seguinte trazia 5, 10 pessoas, né? Assim. E o senhor vê que a gente vai numa fé assim tão intensa que não tem problema que a rua é sem saída, né? É aqui que vai arrebentar. Achamos esse local, aqui vai ser um local de oração, as pessoas vão vir, né? Aí fora, as dificuldades estão ali, mas o nosso olhar está sempre acima da dificuldade, né? Não olhamos a possibilidade de falha. A igreja sempre pensou assim, é pelo Espírito, é por Deus, é Deus que vai trazer as pessoas. A gente vai trabalhar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Então, nós sempre fomos nessa fé e Deus fez maravilhas. A igreja acontecer ali naquele lugar já foi um milagre em si, né? Porque ela tinha tudo para não ter nenhum êxito. Aliás, eu me lembro que o responsável do edifício, do proprietário que alugou para a gente, tinha um responsável que cuidava do edifício. E ele era evangélico de outra igreja, né? Então, quando ele soube que ia ser uma igreja ali, ele ficava burlando da gente. Ele ficava falando assim, vocês vão abrir igreja aqui. Isso nunca vai encher. Uma rua sem saída. Uma rua assim, de onde vocês vêm? Um balcão, né? Era feio, né? Muito feio. Então, ele ria da gente. De onde vocês vêm? O que vocês estão pensando em fazer? Porque ele era de uma igreja tradicional, que já tinha mais de 100 anos na África do Sul, etc. Então, ele se gabava, né? E quando ele viu a igreja lotada, ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, a fé sempre foi assim, vamos para cima e Deus vai mostrar o caminho. Aí foi dali, depois de um ano e pouco ali em Cape Town, veio o vento do Espírito que nos soprou lá para Londres, né? Então nós pensamos assim, né? Foi engraçado porque a gente vinha da África do Sul com esse sucesso, né? É que a África do Sul foi um presente pra gente, né? Porque as pessoas nem falavam inglês e elas eram curadas. A gente só falava inglês, elas não falavam inglês, tinha um tradutor, mas nem precisava do tradutor. A pessoa colocava a mão dela assim na cabeça. Pegava a nossa mão e colocava na cabeça. Era assim. Sabe, assim, um povo maravilhoso, aberto, humilde, né, assim, super aberto para o evangelho. Aí a gente foi para Londres. Pensando, né, no embalo desse sucesso. Né? Eles colocaram aqui, antes de ir para Londres, esse aí já foi Johannesburg. Essa foi a nossa segunda passagem, né, em Johannesburg, né? Tá. Já foi depois, 2001. Pode passar essas fotos aí pra gente da África. Esse aí foi em Johannesburg. Segunda vez que a gente foi para a África. Porque nós tivemos 2 passagens na África do Sul, né? Uma foi em 93 e 94 e a outra foi em 2001 e 2002. A gente percebe o calor humano só pela foto, né? Imagens do Park Station. Então,
Ali nós já trabalhamos aí em Joanesburgo, foi outro período. Já foi a segunda passagem. É. E aí, Londres. Saiu Depois, da África. 95 fomos para Londres. Aliás, nós estávamos viajando na noite de Ano Novo. Nós passamos o Ano Novo no avião. Acho que foi a única vigília da virada que eu passei. Não passei na igreja, a gente passou no avião. Né? Então chegamos em Londres. E aí, enfim, a história. Quantas horas você tem? Não, vamos em frente, bicho. O programa é do senhor hoje. Quase que a gente não entra, né? Quase a gente não. Já começou no aeroporto, quase a gente não entra, né? Porque questão de. Não é que a gente não tinha visto, nós tínhamos visto, mas na nossa ingenuidade, nós falamos. Falamos o que não deveria ter falado no aeroporto, e o oficial de imigração, porque eu tinha 23 anos. Tem mais essa ainda, né? Eu tinha 23 anos, nós fomos abrir jovem. o trabalho da igreja com 23 anos na Inglaterra. Tem que ser a Igreja Universal, né? Tem que ser o Bispo Macedo para fazer isso. Mas aí chegamos lá, o aeroporto, já no aeroporto, não, vocês vieram fazer o quê aqui e tal, senta ali e tal, e já colocou uma restrição no passaporte, já começou a dificuldade do aeroporto. Então ali a gente não tinha ideia ainda, porque a gente pensava da Inglaterra como um país de tradição evangélica, de tradição cristã. Então a gente pensou, poxa, trabalho lá, vão nos receber de braços abertos. A Inglaterra mandou missionários para o mundo inteiro, né? Evangelizou muitas pessoas do mundo. Muitos dos hinos que nós cantamos tradicionais hoje em dia foram escritos por ingleses, por britânicos. Então, nós pensamos, vamos ser recebidos de braços abertos, a igreja lá vai ser um quartel-general que do mundo a gente vai mandar, o mundo anglo-saxofônico, de fala inglesa, a gente vai mandar missionários para o mundo inteiro lá. A Igreja Universal vai ter um quartel-general na Europa, ali na Inglaterra. Aí quando a gente chegou lá, a gente começou a ver que não era nada daquilo. Não, quando você chegou do aeroporto, missionário. Senta aí. Senta aí, começando do aeroporto. Em outras palavras, você, igreja, não, vocês não vão entrar aqui assim como vocês estão pensando. Então foi uma dificuldade muito grande para estabelecer a igreja, para encontrar um lugar que quisesse, onde não só, a gente tinha 2 obstáculos para abrir igreja na Inglaterra. Primeiro, que os proprietários de imóveis, mesmo a gente pagando o aluguel que eles queriam, o aluguel anunciado, o aluguel é X, a gente dizia, eu vou pagar X. Eles, não. Mas para quê? Qual o uso? O que vocês querem fazer no meu imóvel? Queremos abrir uma igreja. Não quero igreja. Vai desvalorizar meu imóvel. Né? Então, não quero igreja. Então, a gente tinha dificuldade do proprietário para abrir igreja, e se a gente conseguisse convencer o proprietário a deixar usar o imóvel dele como igreja, mesmo pagando, nós tínhamos a dificuldade do governo, do município, não é? Que todas as legislações no município, no Reino Unido, não favorecem o uso de igreja em vias principais, em vias comerciais, em vias de comércio, porque o que eles pensam? Igreja é um ponto morto na rua principal. É um ponto morto, é um tipo de pessoa que a gente não quer aqui. Nós não queremos essas pessoas no centro comercial do bairro. Essas pessoas têm que estar, sabe, lá afastados. Se você quer ter uma igreja, vai para um lugar afastado. Isso já traduz bem o sentimento que existe, não só na Inglaterra, mas na Europa, de forma geral, com respeito à igreja. Igreja é uma coisa que você, coloca aí para baixo do tapete, sabe? É uma coisa que a gente tem que tolerar, mas, por favor, sai do nosso caminho, que a gente não quer lidar com isso aí. Então, essa era a atitude que a gente encontrou lá na Inglaterra, isso em 95, há 25 anos, quase 26 anos. 26 anos. Não queriam o trabalho da igreja num lugar visível. E aí a gente, depois de 6 meses, conseguimos abrir um lugar pequeno, vamos anunciar a igreja. A gente foi descobrindo tudo assim, né? Uhum. Que a gente, como eu falei, vindo da África, Brasil, onde a oportunidade estava aberta, o campo estava aberto. A liberdade, né? Liberdade de pra fazer pregar. o trabalho. Chega na Inglaterra e você começa a ter dificuldade para entrar no país.
dificuldade para registrar a igreja, dificuldade para ter um imóvel, convencer o dono, o município. Aí vai evangelizar, a pessoa pega o jornal e joga no lixo, na sua cara. Você vai anunciar, eu quero anunciar a igreja. Devolve, né, às vezes, né? Devolve. Não quero, não. Você vai numa estação de rádio, vai numa TV, você vai num jornal e diz, eu quero anunciar a reunião da igreja, o serviço da igreja, etc. Tá bom. Você não pode falar isso, você não pode falar isso, você não pode falar isso. Eu não posso falar nada, praticamente. Eu não posso falar que eu vou fazer uma oração pela pessoa que está aflita. Não posso anunciar isso. Mas aí vai entrar na cabeça. Como assim eu não posso anunciar que eu vou fazer uma oração para o aflito? Se a oração não é para o aflito, é para quem? É para quem está bem? Eu vou fazer uma oração para você que está bem. Não faz sentido. Mas existem leis das comunicações que impedem a divulgação plena do Evangelho. A divulgação do Evangelho como uma esperança para o aflito. E aí eu venho para o Brasil, fazer um parênteses, Eduardo, porque a gente sabe aí nas campanhas eleitorais que já estão acontecendo, praticamente, o ex-presidente Lula ele falou que ele vai regulamentar a mídia, né? Ele falou que ele vai regulamentar a mídia, que uma das coisas que ele se arrepende no seu governo, enquanto esteve no governo, o PT, foi de não ter regulamentado a mídia, porque ele acha que o que os pastores falam na televisão, eles não deveriam ter a liberdade de falar, né? Então, isso trouxe para mim imagens desses anos que eu passei, que nós passamos lá na Inglaterra e passamos até hoje. A igreja passa até hoje lá. Onde o evangelho não pode ser plenamente divulgado. Não pode. Tem muitas restrições, especialmente nos meios de comunicação. A igreja lá na Inglaterra comprou uma rádio, não podia usar praticamente a rádio por causa dessas restrições e acabou perdendo a sua licença. Né? Por causa de quê? Das leis de restrições ao conteúdo cristão na mídia. Então, o mesmo que aconteceu e acontece lá na Inglaterra, nós entendemos que é o que o PT quer fazer agora, se eles voltarem ao poder. O Lula já falou isso mais que uma vez. Abertamente. E por que ele pensa isso? Porque o cristianismo sempre foi um grande inimigo da esquerda. Porque o cristianismo, a palavra de Deus, ensina as pessoas a pensarem por elas mesmas, serem independentes. Na palavra de Deus, a gente aprende o quê? Depender de Deus e de nós mesmos. A esquerda quer que as pessoas dependam do governo, fiquem ali debaixo das garras do governo, para se perpetuar no poder. O que acontece em Cuba? O que acontece na Venezuela? O que acontece nos países de esquerda? No país de esquerda, o governo de esquerda trabalha para perpetuar a pobreza do povo e a dependência do povo no governo. Para quê? Para que, se eu dependo, pense comigo, só um pouquinho. Se eu sou um cidadão num país desses, eu dependo para comer, eu dependo do governo, para combustível, eu dependo do governo, a escola dos meus filhos, tudo eu dependo do governo. Emprego, o único empregador no país assim de porte é o governo, ou seja, funcionalismo público. Então, se toda a minha vida depende do governo, do partido que está no poder, como é que eu não vou votar nesse partido nas eleições? Como é que eu vou votar contra aquele que põe a comida na minha mesa? Então, a perpetuação do poder depende da perpetuação da pobreza. Então, os países de esquerda sempre viram no cristianismo um inimigo. Por quê? Porque o cristianismo ensina as pessoas a pensarem por elas mesmas, serem independentes, serem autônomas, crescerem. A palavra de Deus diz o quê? Te porei por cabeça e não por cauda. Não é? Então, a palavra de Deus, especialmente o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, você vê onde a Igreja Universal chega, a Igreja levanta a pessoa. Não é só a Igreja Universal, é o Evangelho em si. A Igreja Universal faz isso porque a gente
prega o evangelho pleno, leva a pessoa a crer na verdade, que levanta, liberta, etc. Então, a pessoa se independiza, a pessoa deixa de depender do governo, da Bolsa Família, a pessoa deixa os vícios, a pessoa aprende que ela só precisa de Deus e dela mesma. Essa mensagem vai diretamente contra o sistema da esquerda, que é fazer as pessoas dependerem do governo. E até aproveito para anunciar a Folha Universal dessa semana, que traz aí uma matéria muito clara, letras grandes, para que esse assunto fique bem claro, né? Então, quando a pessoa chegar na Igreja Universal neste domingo, por favor, não saia sem a sua Folha Universal, porque aqui está parte ou muito mais do que nós estamos falando aqui. Então, só para concluir o pensamento, então, por exemplo, voltando lá na Inglaterra, por que existem essas leis lá? Por que o PT quer implementar essas leis aqui no Brasil? Por exemplo, esse programa aqui poderá não ser possível diante de um governo de esquerda, um governo pleno de esquerda, como nós tivemos lá na Inglaterra por muitos anos, e leis que foram implementadas por esses governos. E por outro lado, bicho, pessoas de Deus, né, em pontos estratégicos que são os que vão cuidar dessa lei. Então é importante nós termos os deputados estaduais, federais, vereadores, pessoas de Deus que vão defender a fé. Porque uma vez a lei sendo sancionada, só resta obedecer, que é a dificuldade que a gente encontra. Que é o que acontece na Inglaterra hoje. Não há o que fazer mais. Né? Não há o que fazer para contrapor esse trabalho lá. A única coisa que a gente é relegado é o boca a boca. Quer dizer, isso atrasa extremamente o trabalho. Se aqui agora eu estou falando com dezenas, centenas de milhares de pessoas, se eu vou para a rua agora de manhã evangelizar, eu vou falar com 1, 2, 5, 10, 15, 20 pessoas, 1 hora, 2 horas, quantas pessoas vou conseguir falar no boca a boca? Pouca gente. E as pessoas lá, elas já têm essa desconfiança, porque você... como assim você vem falar comigo? Não te conheço. Elas não são como o brasileiro, né? O brasileiro, você para na rua, fala com alguém, a pessoa fala com você, porque o brasileiro tem essa... É muito dado. É muito dado, né? O brasileiro, você senta do lado do ônibus e vai conversando a viagem toda com a pessoa. Mas o europeu não. O europeu, ele é desconfiado, né? Desconfiado. Como assim? Quem é você para... Quem você pensa que é para chegar e falar comigo? E ainda você querer convidar ela, né? Então ele já pensa assim, o que você está ganhando com isso? Né? O que você quer de mim? O que eu vou pagar? Então, além da gente não conseguir chegar às pessoas através de rádio, televisão e anúncios, até para chegar pessoalmente, que a gente fazia isso, a gente trabalhava na rua, né? A gente ia na rua. Há uma resistência muito grande, né? Para as pessoas pararem, conversar com você. Eu lembro de uma vez que eu estava na porta da igreja e tinha um homem passando na rua. Ele estava assim, como é que fala? Dragging his feet, assim, ele estava se arrastando, um velhinho, estava se arrastando assim, dava para ver que ele estava com muita dor. Aí eu falei, poxa, eu vou lá falar com ele, né? Eu vou evangelizar esse homem. Aí eu cheguei, olá, senhor, olha, o senhor sabia que Jesus pode curar o senhor? Que isso? E começou a me xingar, gritar no meio da rua. Eu não sabia onde colocar a cara e parecia que eu estava agredindo ele, né? E ele gritando comigo, sai daqui! Sabe? Então, eu tenho essas memórias de Londres, de vezes eu ir evangelizar um morador de rua e ele me xingar. Parecia que é uma ofensa a pessoa, né? Porque a cultura, o que aconteceu ao longo das décadas lá com esse tipo de pensamento? Fé é algo de foro privado, né? Na Europa, eles ensinaram as pessoas, uma estratégia que foi usada contra o cristianismo foi esta: se você tem uma religião, tenha para ti mesmo. Eu não quero saber da sua religião. Isso é uma coisa privada sua. Você não tem que ficar falando comigo da sua igreja, da sua religião. Então, isso está enraizado dentro do europeu. Então, quando você vai abrir para falar sobre religião, por exemplo, eu lembro que quando eu ia cortar o cabelo, se eu queria calar o cabeleireiro, é só falar de Deus. que eu era pastor.
E começava a falar da igreja. Ele imediatamente calava Mas a boca e assim, começava a fazer o trabalho dele. Todos eles. Qualquer salão que eu ia, se eu falar Deus, pronto. O cara para de falar, não quer mais falar comigo. Isso eu vejo. Um país que a gente tinha ideia, né? Pois de é. ser um país berço do evangelho, Mas etc. Mas o que aconteceu? É interessante, é importante as pessoas entenderem que o diabo sempre vai criar uma estratégia, né, contra, para frear o desenvolvimento, uma vacina contra o evangelho. Então, ele criou essas vacinas. E, infelizmente, né, as pessoas da época onde o evangelho, quando você lê lá sobre Charles Spurgeon, né, que foi um pastor batista, se eu não me engano, inglês, que reunia multidões. Ele reunia em Londres 20 mil pessoas, ele reunia em Londres 40 mil pessoas, 10 mil pessoas, assim, brincando. As pessoas iam na reunião dele, isso foi nos anos 1800. Era normal, os grandes pregadores ingleses, era normal. O que foi os Estados Unidos? Os Estados Unidos nasceu de quê? Nasceu de cristãos que saíram da Inglaterra, não é, por causa da perseguição, na busca da liberdade de praticar essa fé, e fundaram os Estados Unidos. Né? Então, o evangelho era uma coisa assim, que mudava nações. A escravidão, ela acabou por quê? Por causa da ação dos evangélicos, dos cristãos, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra e etc. Enfim, mas o que aconteceu? Isso demorou, não foi rápido, não foi da noite para o dia. Ao longo do tempo, o diabo foi por cima, por meio das leis, ele foi cerceando, ele foi barrando o desenvolvimento do evangelho, mudando leis e colocando nos lugares de autoridade as pessoas que eram contra o evangelho. Então, o que aconteceu? O povo que não acordou para isso a tempo, não despertou para isso a tempo, foi aceitando. Porque o povo, infelizmente, as pessoas que não pensam... Vai tirando Deus da escola. Exato. Né? As pessoas que não pensam, elas pensam assim, elas acham assim, não pensam espiritualmente, né? Elas acham assim, não, se esse governo vai me dar dinheiro, vai me dar emprego, vai me dar condições financeiras, então eu vou votar nele, não importa quem é não. Né? Por que os políticos, sempre em eleição, os políticos fazem promessa de trabalho, eu vou dar emprego, vou criar emprego, vou acabar com a inflação, vou acabar com isso, vai ter aquilo. Por quê? Porque é o que enche os olhos das pessoas. É o individualismo, né? A pessoa pensa nela, o que vai vir de bom para mim. Exato, que é para mim. E ela fica cega das outras coisas, o que vai ter no futuro com essa minha aceitação, né? Ela não sabe que... Ela não entende que o diabo está oferecendo para ela o pão, está aqui o pão, mas ela não está vendo o que ele está tirando por trás em troca do pão, que é o que a esquerda quer fazer. A esquerda oferece o pão, né? Você vê o político de esquerda, ele chora. Quando fala do pobre, ele chora. Ele derrama lágrimas, o pobre, porque o pobre, eu sofro pelo pobre, e porque a minha vida, porque eu fui pobre, eu sei o que é pobre. Ele chora pelo pobre. E as pessoas pobres se comovem. Tá vendo? Entende a minha dor. Mas não sabe o que ele vai tirar em troca do pão que ele vai dar. Não sabe o que vai tirar. Então, foi isso que aconteceu na Inglaterra. Tudo te darei, né? Se prostrado me adorares. Exato, se tudo te darei, se prostrado me adorares. Então, arrancou da igreja cristã, lá a verdadeira igreja, arrancou as pernas, arrancou braço, arrancou perna, arrancou tudo. A igreja existe lá na Inglaterra hoje, eu falo da igreja cristã, mas existe entre aspas, existe assim, existe porque Deus é Deus, não deixou morrer, mas é muito difícil fazer o trabalho da fé naquele país. E você trabalhou na França, você sabe que não é muito diferente. França, na Suíça, toda a Europa, né? Pois é. Uhum. Agora, e aí como que a gente contornou isso? Porque a gente tem uma foto aí da primeira igreja já... Aqui, essa é a primeira igreja. Primeira igreja. Essa foi a primeira igreja, nossa igreja em Brixton. Ela cabia mais ou menos 100 cadeiras. Gente, de sessão de... Tem foto doações. dela também? Essa plaquinha na frente aí era... Doações. Essa aqui? Essa é a nossa igreja. Foi a nossa igreja, a nossa primeira igreja.
um lugarzinho pequenininho, você vê que não cabia, não dava as pessoas... O F ali. Ali nós temos pessoas ali que estão até hoje na igreja, isso foi em 95, e a igreja lotou rapidamente, também não era muito grande, mas ela lotou rapidamente. Mas quer dizer, essas leis não seguraram, né? Esse povo aí, ele aceita. Muitos imigrantes, você pode ver imigrantes, pode voltar ali a foto. O imigrante aceita você evangelizar, aceita o jornal, a data sabe? Aqui. Então, outubro de 95, né? Esse povo, ele está lá na Inglaterra. Esse povo aí foi o que mais se beneficiou, porque eles não têm essa resistência igual o inglês. O inglês tem muita resistência. Então, para você achar um inglês aí é difícil, né? Nós não fomos atrás dos imigrantes. O que aconteceu foi que, como sempre, né, como Jesus disse, que a gente tem que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Jesus disse, o evangelho é pregado aos pobres, né? Quando perguntaram para ele, ele falou, diga que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então nós fomos aos pobres, nós fomos aos bairros pobres. E Brixton, na altura, hoje é um bairro melhor, mas na altura era um bairro considerado de baixa renda. E ali a gente abriu ali a igreja, então nós fomos dando convites. E quem veio foram muitos imigrantes, quem vieram foram essas pessoas. Porque são exatamente as pessoas que não têm quem que estão contar, ali né? porque não já fugiram da pobreza do seu país, né? Estão longe da família. Às vezes está ilegal também. Isso que eu ia falar, não tem proteção, não tem nenhum benefício do governo. Às vezes eles estão ali... Exato, tem que se apoiar na fé. Né? Porque... E dali para o cinema, bispo? Então, o que aconteceu? Depois do crescimento, aqui foi rápido o crescimento, como eu falei, não era muito grande a igreja, mas foi rápido o encher. Isso aí foi tudo com um jornalzinho, né, Renato? As pessoas ficaram sabendo que a gente ia para a estação de trem com jornal e tal, enfim. E aí, depois que a igreja encheu, o que aconteceu? Depois de uma fogueira santa de Israel, do Monte Sinai, nós fomos levar os pedidos do povo. O Bispo Macedo, inclusive, fez uma reunião aqui. A gente tem uma foto dessa aí. Tem uma foto. Eu já estou dizendo para ela aqui qual que é. Eu mandei a foto. O Bispo Macedo fez uma reunião nessa igrejinha aqui, viu lá a igreja lotada e tal, e logo em seguida foi essa fogueira santa, que nós fomos ao Monte Sinai. Então, subindo o Monte Sinai, nós, lá em cima do Monte Sinai, me lembro como hoje, nós fizemos a oração pelo povo, os pedidos e etc. E lá em cima, o bispo então chegou e falou assim, olha, Renato, procure um lugar lá em Londres para nós comprarmos e fazermos a sede da igreja na Inglaterra, né? Então eu desci o Monte Sinai como Moisés com os 10 mandamentos. Com a missão. Com a lei. A missão você vai achar um lugar para comprar. Desceu com a palavra. Desci com a palavra. Não tinha como dar errado, né? E ali, o que aconteceu? Atrás da nossa igrejinha de Brixton, essa igrejinha que vocês viram, tinha uma grande casa de show, também muito conhecida em toda a Europa, chamada Brixton Academy. E então eu fui lá atrás e bati na porta. Bati na porta. E pelo intercom a secretária respondeu, ela disse, pois não, eu falei, olha, meu nome é tal e eu estou aqui, eu quero falar com o dono. Ela, quem é você? Não, eu quero comprar esse prédio. Quantos anos, Renato? Quantos anos? 23 anos. A casa de show, o teatro. É casa assim que... Patrimônio ali. Tanto é que causou uma comoção, né, em Londres, quando a notícia espalhou. Não é esse, não. Não, esse é outro. Essa é a continuação da conversa. Uma comoção aconteceu, a gente começou as negociações e tal, ele realmente estava muito mal, a casa de shows não estava fazendo muito dinheiro, ele queria vender, a gente começou as negociações, mas aí vazou para a mídia que essa casa famosa de shows estava sendo comprada por uma seita brasileira. Fizeram até campanha contra a gente. Começaram a fazer campanhas, enfim. Que bom, né? Veio a divulgação. Quer dizer, mal começou a igreja, já começou esse problema, essa perseguição. Mas só ver a fé, né? A fé, vai lá, consegue um lugar. Então,
olha, quero comprar esse prédio. Literalmente. Assim, na fé, né? E não se faz isso, né? Na Inglaterra não se faz. Não se faz. E a gente tinha certeza que ia ser aquele lugar. E aí, quando a gente recebeu um não, por causa dessa campanha, né, a gente ficou, que isso? Como assim? Então, era nosso. Deus deu pra gente. No dia de assinar, nós íamos comprar o lugar, estava tudo certo. No dia de assinar a compra, eles disseram pra gente, olha, não vamos fechar com vocês, nós recebemos uma oferta maior, né, porque eles aproveitaram toda a celeuma para conseguir uma oferta maior, sem nos falar, né? Que se eles tivessem falado, a gente teria coberto também a oferta. Mas, enfim, venderam para outros e a gente ficou a ver navios. Mas na saída desta reunião, nós saímos do escritório dos advogados, onde nós íamos assinar a compra e recebemos, ao invés disso, a notícia de que não iriam, já tinham vendido para outros. Nós saímos dali e o arquiteto que estava conosco, nos ajudando na compra desse teatro, ele falou para mim, olha, não deu e tal, mas, olha, tem o irmão gêmeo do Brixton Academy. Aí eu falei, irmão gêmeo do Brixton Academy? O que você está falando? Não, aí ele falou, o arquiteto que construiu este teatro, construiu dois, no norte de Londres, que é o Rainbow Theatre, o Teatro Rainbow. Ele falou, esse aí tá disponível, tá vazio por muitos anos. Eu falei, vamos lá agora. E aí começou essa, quer dizer, fechou-se uma porta e imediatamente abriu uma outra porta. Eles não sabiam, né, Renato? Porque se eles soubessem, eles iam querer também impedir da gente comprar o Rainbow. Né? Eles achavam que a gente não ia conseguir. O benefício do Rainbow era que realmente ele é uma réplica, né? É muito parecido com o Brixton Academy, até um pouco maior. Só que a diferença é que ele estava abandonado, já fechado por uns 20 anos, em estado de reparo calamitoso. E é claro que ninguém queria tocar, porque por ser um patrimônio tombado, o custo de reformar esse teatro ia ser enorme. Ele ia custar mais para reformar do que o valor que o imóvel tinha. Então ninguém queria tocar no imóvel, ninguém queria mexer naquilo. Só a Igreja Universal. E aí conseguimos o gêmeo, o teatro gêmeo. O teatro era mais frio dentro do que lá fora, né, Renato? Ali tinha de tudo, você pode imaginar, desde rato a pessoas que moravam e a gente nem sabia, o teatro era grande, tinha cada buraco dentro que as pessoas moravam ali em salas. Tinha. Depois que a gente comprou... A gente morou lá com era um outras lugar pessoas, abandonado. Eu não sabia que tinha gente lá. A gente comprou com moradores dentro, a gente não sabia. Quanto tempo demorou a sobra para ficar? A obra? Sim. A gente comprou em 96, 97 e ficou pronto em quase 2000. 3-4 anos de obra. Mas a gente ficou lá dentro. Tem várias fotos aí, pode ir passando as fotos. Esse aí foi a consagração do Renato. Consagração. Vai passando, pode ir passando. Pode ir passando e vai chegar lá. Santa Ceia. Esse foi o primeiro dia que a gente fez a reunião lá no Main Hall, né, Renato? No auditório principal. No auditório. Foi o dia da decisão. Pode passar. A gente, é muito, muito bacana porque a gente vê essa audácia, né, de chegar num lugar desconhecido, não conhece nem as leis direito, né? E vai ali na fé que tem que ir para frente, não pode parar. E a ignorância foi um benefício, porque se a gente soubesse todas as dificuldades, a gente não teria ido. Porque esse teatro aí, a gente não imaginava que a gente ia ter que descobrir qual era a cor original. O patrimônio tombado você não pode simplesmente pintar a parede. Você tem que, os detalhes vêm depois. Você tem que saber qual foi a tinta original de 1930 que o construtor usou, o arquiteto usou. E essa tinta você tem que fazer aqui, igual. Aqui, essa tinta toda aí, essa aí já estava pronta, né? Depois da renovação. Isso aí tudo teve que ir um especialista achar essa cor, né, Renato? Atrás de várias tintas que já tinham colocado, né? Quer dizer, foi muito trabalhoso. E tinha muito detalhe, né? E detalhe, sem ajuda. Normalmente esses projetos recebem ajuda do governo, né? Porque é um patrimônio que o governo quer preservar. Então você tem benefícios, você tem
você tem muitos incentivos do governo para fazer essas obras. A Igreja Universal não recebeu nada de incentivo. Exatamente para desistir, né? Pra gente. Vamos dificultar. Eles não acreditavam que a gente ia pagar o imóvel, não acreditavam que a gente ia conseguir pagar e não acreditavam que a gente iria reformar do jeito que iria. Eles pensavam que iriam pegar esse imóvel de volta. Então, mas nós fomos ali moeda por moeda. É uma das igrejas mais bonitas que eu já conheci. Hoje é uma referência, né? Hoje eles fazem tours nesse lugar aí para ver como que era, porque toda a glória do teatro de 1930, quando ele foi construído, foi restaurada, né? Então eles vão lá e vão ver. Esse aí meu pai e minha mãe. Eles estão lá no telhado. Esse aí é a vista do nosso apartamento lá no teatro. E aí que o senhor morava e tinha lá um buraco. Né? Essa era a vista da nossa janela. Tinha muitos buracos. Olhava as estrelas. Agora, essa de que o senhor morava lá e tinha outros moradores, eu não sabia. Porque o prédio ficou abandonado 20 anos, então ele era um lugar que os moradores de rua invadiam para passar a noite, muito frio em Londres e tal, e a gente não sabia. Então, quando a gente comprou o teatro, eu acho que os moradores que estavam ali não foram avisados. E a gente também não. Vindo. A gente também não, porque eles moravam lá. Nós não fomos avisados deles, nem eles da gente. Então, ia descobrindo, né? Até eles descobrir, até a gente tomar posse mesmo. Demorou um tempo. Uhum. Esse aí foi um evento de Sexta-feira Santa, 21 de abril do ano 2000. Que nós fizemos num ginásio em Londres. Foi o primeiro evento, né, Renato? Então a gente evangelizava assim, alugava um ônibus, um double-decker, botava faixa, as pessoas... Camiseta. Colocava as pessoas vestidas com a camisa do evento e íamos para as ruas para fazer barulho, né? Uhum. Para poder chamar a atenção das pessoas para o que iria acontecer. Então aí a gente estava orando nas ruas. A gente colocava essa camisa de reverendo, né? Uma camisa clerical, e iríamos para as ruas oferecer orações. Então as pessoas faziam filas para receber oração nas ruas. E ali ela se sentia bem, muitas pessoas eram curadas nas ruas e se sentiam bem, queriam saber que igreja é essa, onde vocês estão. Aí a gente levava as pessoas, dava o endereço e as pessoas iam para a igreja. Todo sábado de manhã a gente fazia isso. Já era ali nascendo o ponto de fé, né? Exato. E aí as esposas trabalhavam de obreiras, né? Uhum. Aqui é a Maria José, né? A Maria José, a Aline, a Nanda ali na pontinha, não é? Aline. Cristiane no meio. O nosso grupo de evangelização, EVG. Essa era a EVG. Do nada vai surgindo, né? Ali Deus tem, Deus tem esposa mesmo. de pastor, tem pastor aí, né, Natalia? A Chris, a Nancy. Exato. Tem vários. Discípulos, né? Que eram hoje elas estão na obra. A nossa... Essa era a nossa gráfica. A gráfica, né? Dali saíam os jornais, as ideias. Exatamente. Tudo. A gente fazia o folheto, era desde a concepção da ideia do folheto até a entrega do folheto na rua e o recebimento do folheto preenchido pela pessoa da igreja. A rádio que nós falamos, né? Aliás, a gente fazia, esse era um programa que a gente fazia numa emissora de rádio, mas, como eu falei, com muitas restrições, a gente não podia falar abertamente. Fomos tentando, tenta daqui, tenta dali, e Deus vai mostrando o caminho. Né? Aqui no Templo de Salomão, nós temos ali, bem na porta, bem no portão de fora, nós temos ali o lustre em forma de trigo. E quando eu levo as pessoas ali para ver esse lustre, eu digo que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Falando de Jesus. E se morrer, dá muitos frutos. E assim são os pastores, né? Que vão por esse mundo afora, morrem para a sua própria vida, vão se dedicando, vão se esforçando, e daqui a pouquinho, quer dizer, do nada, já do aeroporto, não, aqui não, missionário senta ali, restrição, pouco tempo no país,
ali com trabalho, com sacrifício, com a entrega, vai nascendo a igreja, nasce uma igreja pequena, começa o grupo jovem, começa a evangelização e daqui a pouquinho a gente tem uma igreja grande. Né? Quantas igrejas nós temos hoje em Londres? Acho que são umas 40 igrejas. Umas 40 igrejas, né? Eu penso assim, nem todos são flores, mas tudo é semente, né? Quando a gente, em qualquer lugar que vá, a gente não encontra flores, e o mas bacana, deixa uma semente. Deixa a semente. O mais bacana é que onde você mais se esforça, onde você mais chora, né, derrama lágrimas, é onde você acaba se apegando mais. Porque de todos os lugares que a gente passou, Londres eu tenho um carinho especial por Londres. Mas eu lembro, assim, que foi em Londres que eu chorei muito, né? Eu chorei muito, não só pelo casamento, que tinha os probleminhas ali, mas você vê as pessoas deprimidas, você vê as pessoas lá, você anda, você que já esteve em Londres, você já deve ter reparado, deve ter reparado. As pessoas são muito deprimidas. Você entra num trem, as pessoas você vê depressão no rosto delas. Depressão, isso antes daqui do Brasil ficar falando sobre esse assunto, isso lá atrás. As pessoas elas não sorriam, elas não... parecia que estava todo mundo assim, morrendo, sabe? Generalizando. Uma das coisas curiosas sobre Londres é você entrar no metrô, no trem, está lotado e você não ouve um pio. Você não ouve um som. Todo mundo está calado. Caído. Todo mundo calado, ou com um fone de ouvido, ou lendo um livro, alguma coisa. Tudo bem, também é cultural, mas é muito estranho, foi muito estranho para nós isso, porque as pessoas são muito ensimesmadas, muito fechadas para si, né? Ao contrário aqui do Brasil e a maioria dos países tropicais e países de outras culturas, você vai num lugar onde tem 2, 3 pessoas, começa a ouvir um barulho, né? Lá não, pode estar lotado, tá todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho, todo mundo voltado para si. Quer dizer, e não olha nos olhos um do outro. Ninguém olha para ninguém. Está lotado e ninguém olha para ninguém. Uma coisa que me chamou muita atenção na Europa eu passava assim na rua e eu ficava olhando para as janelas das casas das pessoas. E nunca ninguém vai na janela, né? É todo mundo muito enclausurado. É cada um fechado dentro da sua casa. E as poucas vezes que a gente conseguiu visitar assim, um inglês, né? Uma pessoa da terra mesmo, na casa, a casa, sim, a pessoa, ela não limpa, sabe? Você vê que a pessoa é deprimida, ela está morrendo aos poucos, sabe? As pessoas estavam morrendo aos poucos. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho a saída, eu tenho a solução para essas pessoas e eu não posso falar com elas. É a pior coisa que tem. Você tem o remédio, você sabe como que pode tirá-la daquela situação, mas você não pode dar o remédio para ela, você não pode falar do remédio para ela. E isso doía, né, na gente, muito, muito mesmo. Então, como eu estava falando, a gente acaba tendo um carinho muito grande pelo lugar porque a gente passou muita coisa ali. A gente chorou muito pelas pessoas ali. Então você acaba se apegando muito. Você vê, a gente mostrou a África do Sul, né? Amei o povo lá. Mas foi um tanto fácil, né? Mas Londres foi muito difícil. E por causa da dificuldade, a gente acabou tendo as maiores experiências. Né? As dificuldades são muito bons por isso, né? Vão marcar depois a vitória, né? A gente aprende, como a gente tem aprendido e ensinado. As facilidades geram dificuldades, as dificuldades geram facilidades. As dificuldades que a gente enfrentou lá, em Londres, nos ensinaram muitas coisas. Nos ensinaram a trabalhar sem televisão, sem rádio, sem auxiliar, com as leis impedindo. Nos ensinaram a trabalhar de uma forma que você não vê impossibilidade, você não vê impossível, né? Porque a nossa mente aprendia o seguinte, tá bom, eu não posso fazer isso? Tá bom, então como é que eu vou dar a volta nisso aqui? Nos forçou a buscar uma saída, buscar um caminho. Nós aprendemos a trabalhar como a água, né? A água, ela não pode passar no meio da pedra, ela dá a volta na pedra, né? Ela vai desgastando a pedra. Então, a gente aprendeu a trabalhar assim. Por isso que hoje a gente não tem lugar ruim, não tem lugar difícil, não tem. O que tem é você fazer um trabalho
diferente que vem atingir o objetivo. Então, foi uma verdadeira escola. Foi uma escola dura, difícil, mas foi uma escola que formou não só a mim, mas todos os que trabalharam lá nesses anos, lá na Inglaterra, aprenderam realmente a trabalhar como muitos nunca aprenderam. E com Deus, né, bispo, não precisa saber, só depender, né? Se nós dependermos dele, vai dar tudo certo. Ele vai abrir as portas, ele vai dar direção, ele que vai orientar, ele que vai mostrar, vai nos conduzir ao lugar certo, onde que vai abrir, onde eu quero a igreja, né? Por isso que a gente chega nessa audácia, bate na porta, é aqui que vai ser a igreja, né? A gente não se importa com nada, porque é a fé que nos conduz. Aprender a depender de Deus envolve também você aprender que não é tudo do seu jeito, né? Como nós falamos, nós fomos lá comprar aquele teatro. Para nós, era aquele o teatro, aquele local que ia ser mais propício, porque era logo atrás da nossa primeira igreja. Era um local excelente, muito conhecido, mas não foi aquele local. Né? Deus falou, não, esse não, mas toma aqui um outro. Que era um local que a gente não tinha igreja, que não a gente tinha igreja, tinha feito era no ainda norte, nada. O primeiro era no Não sul. conhecia, não sabia da existência, né? Exato. Do local. Então não era, nem sempre vai ser do nosso jeito, mas o jeito de Deus vai ser o melhor. E a gente tem que saber depender disso, porque muitas pessoas ficam assim, não, isso não é do meu jeito, então não quero. Deus não me respondeu, Deus falhou comigo. E não é isso. Você tem que saber depender de Deus e crer que a vontade dele é melhor que a sua. Isso é fé também. E foi quanto tempo o senhor ficou lá em Londres? Foram 2 passagens, né? Então, no total foram 10 anos, 10 para 11 10 anos. Muito bem. Vai ter cafezinho quente? Vamos lá. Vamos lá no café. né? Vamos lá no café. Que da última vez com o bispo ficou frio, né? Qual que é o meu? O senhor pode escolher. A Cristiane quer um adoçante. Eu quero também. Foi pra mim. Tá. Vamos lá. Rosinei, eu já sei que é açúcar. Você toma como? Mag. Sem açúcar, sem A gente nada. não toma café? Toma, se eu sou já uma botou? argentina fake. Eu não como carne, eu não tomo mate, eu não como doce de leite. É tudo diferente. Assim. Peraí. É muito bom compartilhar ali as experiências, porque hoje as pessoas vêm à igreja com toda a estrutura, mas não sabe que antes de nós, né? Alguém passou ali quebrando pedra, né? Dando os primeiros passos de fé. Ok, vamos ver se o cafezinho pelo menos está quente, né? Pelo menos está quente. Agora falta aquela foto oficial. Pro papai não tá quente, não. Papai. Tá mais pelando ainda? Não, pra ele tem que ser pelando. Né? Queimar a boca. Bom. Então vamos fazer uma foto aqui, bispo, oficial. Vamos lá. Foto ao vivo. Café especial do Morning Show com o bispo Renato, com a Cristiane. Muito bom. Vamos lá. Viu? E nesse domingo, bispo, todos os que querem receber esse espírito, né? Essa fé. O Espírito Santo é o combustível dessa fé desbravadora, né? A Igreja Universal é conhecida como aqueles que têm essa fé desbravadora. E aonde a gente vai chegando, vai dando frutos. Eu costumo dizer também que tudo que a gente precisa para abrir a igreja em um novo país é de um casal cheio do Espírito Santo, né? Às vezes eu vejo pessoas, a gente tem que abrir um escritório, tem que abrir uma empresa, tem que abrir até igrejas. Então vamos envolver aqui os engenheiros, advogados, os investidores. Então reúne-se ali muitas pessoas. E tudo que a gente precisa é um casal cheio do Espírito Santo e disponível. Vai! E ali vai dar frutos. Vazio de intenções pessoais, planos pessoais, projetos pessoais e o projeto só de Deus. Agora, é magnífico, né, a gente saber que Deus conta com a gente, que não é nada, para fazer essa obra maravilhosa. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer esse trabalho. Só. E as dificuldades, como elas são boas, né? Porque hoje a gente olha para trás e a gente pode falar com um sorriso.
né, nos lábios, assim. Se tivesse sido tudo fácil, o que a gente ia falar? Ah, não, a gente chegou em Londres e já tinha uma igreja lá e estava lotada, né? E isso não é testemunho, né? Testemunhos são Valeu cada exatamente, lágrima, né? são exatamente as lágrimas, né? Porque aí você tem experiências com Deus, né? A facilidade realmente, ela não deixa você nem aprender a depender de Deus, né? A dificuldade exige, ela força você a depender de Deus, a aprender a confiar, né? Que é uma coisa que na teoria é fácil. Eu queria fazer uma perguntinha rápida, né? Tem pessoas que talvez não estão no altar, né, bispo? Assim, e já receberam um chamado, mas assim, não sei se o senhor lembra quando o senhor decidiu sair da casa dos pais e ir para o altar. O chamado vem e a gente não tem dúvidas, mas a parentela fala, o povo fala. Não sei se o senhor queria falar para alguém que tem esse desejo de ir para o altar, talvez ainda não está casado, quer ir pelo mundo inteiro, desbravar, fazer a obra, mas, tipo assim, como que foi o senhor? O senhor teve que enfrentar a família, teve oposição, porque nem sempre, né? Às vezes a pessoa escolhe uma decisão certa, mas a pessoa está, vou ou não vou, minha mãe não vai gostar, meu pai tem outros planos para a minha vida. Não sei se o senhor quer dar uma palavra para alguém. É curioso você falar isso hoje, porque essa semana eu recebi uma foto da minha irmã, que ela estava revirando lá os álbuns da família, e ela achou um bilhete que minha mãe guardou, o bilhete que eu deixei para ela na mesa da cozinha, o dia que eu saí de casa para ir para a igreja, para fazer a obra. Porque eu já estava tentando sair de casa há muito tempo, mas eu era menor de idade, eu não podia desobedecer meus pais e etc. Eles eram contra. Então, um dia, depois de muito tentar, uma queda de braço com a minha mãe e tal, meu pai já tinha saído de casa, eu tomei a coragem, peguei minhas coisas, botei numa bolsa, e aí deixei um bilhete para ela. Falei, mãe, fui. Não foi mesmo. Entre aí, resumo. Em resumo. Deixei o bilhete falando para ela que eu... Como é que você termina um bilhete, que é o mais legal? Eu falei para ela, não se preocupe comigo, se preocupe com você. Ela não era da igreja. Né? Então, quer dizer, de volta à sua pergunta, o chamado. Todo mundo, né? A gente não tem mais aquele entendimento de que, eu quero fazer a obra no altar ou eu quero fazer a obra no átrio. Isso não é, na verdade, uma maneira correta de você pensar. Porque a maneira correta de você pensar é o seguinte, você entender o seguinte, que todo mundo que recebe o Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor Jesus, já está recebendo com o Espírito Santo o chamado para fazer a obra de Deus. Quem recebe o Espírito Santo, recebe com ele o quê? O que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quem recebe o Espírito Santo já está sendo chamado para ser testemunha do Senhor Jesus no mundo inteiro, onde quer que o Espírito Santo queira que você vá. Então, isso não é uma decisão sua, isso é uma determinação ao receber o Espírito Santo. Aliás, a gente recebe o Espírito Santo para isso, não é para falar em línguas, nada disso. Então, ao invés de você pensar, eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro, eu quero fazer a obra em tal lugar, não é o que você quer. Primeiro, o foco tem que ser buscar o Espírito Santo e segundo, quando você receber o Espírito Santo, então você já sabe, se o Espírito Santo está dentro de você, não há nada mais importante na sua vida do que ser testemunha do Senhor Jesus, do que trabalhar para levar a palavra que te salvou para as pessoas que não estão salvas. Agora, como que você vai fazer isso? Você vai ser pastor, você vai ser obreiro, você vai trabalhar no Brasil, na China, na África? Isso não interessa. Se você recebeu a oportunidade, se o pastor da igreja, Deus usou o homem de Deus para falar para você, olha, você quer largar tudo e vir fazer a obra de Deus? Meu Deus do céu, o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar em quê? Se você tem o Espírito Santo, você vai dizer, meu Deus, alguém vai me dar a oportunidade de não fazer mais nada na vida a não ser levar a tua palavra. O que é que você tem que pensar? Não tenho que pensar. Se há o Espírito Santo, não tenho que pensar.
Agora, é claro, se não tem o Espírito Santo, se tem a ilusão do Espírito Santo, aí a pessoa fica falando assim, mas meus filhos, mas meus pais, mas minha terra, meu isso, meu aquilo. Ela está pensando nela. Então não tem o Espírito Santo. Desculpa, mas honestamente o Espírito Santo não veio. Então essa é a minha longa resposta à sua pergunta. Jesus chamou Pedro, né? Primeiro abençoou com a pesca maravilhosa, depois disse, larga tudo e vem. Imediatamente, deixando as redes, ele foi embora. Quer dizer, a melhor pesca da vida dele, a mais maravilhosa de todas, que ia trazer maior resultado, ele deixou e foi aceitar o chamado do Senhor Jesus para pregar. Então, quem tem o Espírito Santo tem que estar sempre disponível. Né? A gente tinha que pagar para pregar o Evangelho. Agora, tem gente que a igreja dando a oportunidade, pagando tudo para ela, ela não quer. Eu me pergunto, tem o Espírito Santo? Não acredito. Honestamente, não acredito que ela tenha o Espírito Santo. Obrigado, Bispo Renato. Obrigado por estar aqui. Cristiane. Muito agradável. Um abraço a todos. E quem está nos assistindo aí de Londres, tenho certeza que alguém mandou o link aí. Quem está nos assistindo aí em Londres, um abraço a todos vocês. E na África, África do Sul, Estados Unidos, todos que estão nos acompanhando. Um abraço para vocês.